E aí, pessoal? Bem-vindos de volta à Locadora do Povo. Opa. É sempre bom ter vocês aqui pra gente trocar uma ideia sobre cinema. É isso aí. E hoje, Alice, prepara o café, Ih, que a conversa vai ser boa. Pode ser Glauber, já tô com a pipoca pronta pra gente mergulhar nesse Nosferatu do Robert Eggers. Bem. As expectativas estão lá no alto, hein? Ah, o pessoal também. Afinal, estou falando do Eggers, né? O cara que nos deu A Bruxa e O Farol, filmes que transportam pra outra época, te envolvem na atmosfera de um jeito. É de tirar o chapéu? Exatamente. E parece que ele colocou toda a paixão nesse projeto. Ele já tinha falado há anos que queria fazer um Nosferatu. E o resultado, pelo que andei lendo, é uma obra-prima. Ele não se limitou a refazer o clássico de 1922, foi além e reimaginou toda a E história. reimaginou, bebendo da fonte original, né? Porque o Nosferatu de 22 já era uma adaptação, digamos, não autorizada do Drácula, do Bram Stoker. E olha que tentaram destruir todas as cópias do filme na época. Ainda bem que não conseguiram, né? Ainda bem mesmo. Imagina a história do cinema sem essa obra-prima. Pois é. E, por falar em história, o que me chamou a atenção nesse Nosferatu do Eggers é como ele tece as conexões entre os personagens. Ele muda algumas coisas em relação ao material original. Te surpreende com as relações que ele constrói. E ele faz isso com maestria. O Eggers sabe como ninguém brincar com nossos medos, com o que nos atrai e nos repele ao mesmo tempo. E nesse filme, ele explora isso com a figura do vampiro, né? Com certeza. O Warlock, de 2024, interpretado pelo Bill Skarsgård, é a personificação dessa dualidade. Ele causa horror e fascínio. Verdade. Uma mistura poderosa que o Eggers explora com maestria. E a fotografia do Jarin Blasch, Que trabalhou com ele em outros filmes. que já trabalhou com ele em outros filmes, é de outro mundo. As imagens, as sombras, tudo contribui para criar uma atmosfera opressiva, claustrofóbica. Nossa. Como se você estivesse dentro de um pesadelo. Falando em pesadelo, você reparou como a estética do filme lembra o expressionismo alemão. Aquelas sombras exageradas, os ângulos distorcidos, as ruas estreitas que parecem te sufocar. É como se a gente estivesse vendo um quadro do movimento ganhando vida na tela. É verdade. E essa estética combina perfeitamente com a história, né? Principalmente quando a gente vê o contraste entre as ruas da cidade e a imponência do castelo do Orlok, aqueles arcos enormes, a escuridão que parece te engolir, é de arrepiar. E por falar em arrepiar, o Eggers não é de usar sustos baratos, né? O terror dele é mais psicológico, vai te envolvendo aos poucos, te deixando inquieto. É o tipo de filme que te deixa pensando depois que as luzes do cinema acendem. Exatamente. Ele te coloca pra pensar, te faz questionar, e nesse filme ele coloca o Nicholas Hoult, que faz o Thomas Hutter, Isso. em uma enrascada das grandes. O Hutter é um jovem ambicioso que acaba se metendo em uma situação que foge do seu controle. E o Eggers mostra a transformação do personagem ao longo do filme de um jeito muito interessante. O roteiro começa todo cheio de si, querendo fechar negócio com o Conde, mas a gente já sabe que isso não vai acabar bem, né? E por falar em Conde, o Bill Skarsgård tá assustadoramente bom no papel. Nossa. Ele conseguiu criar um Orlok totalmente diferente do Mark Shrek, do filme de 22, mais grotesco, mas com uma aura de magnetismo. É verdade. E essa diferença é interessante porque nos faz questionar a própria figura do vampiro, né? O que nos atrai, o que nos repele, o que torna essa figura tão fascinante ao longo dos séculos. Falando em figuras fascinantes, você lembra daquela teoria da conspiração de que o Mark Shrek era um vampiro de verdade? Teve até filme sobre isso, A Sombra do Vampiro. Lembra? Lembro sim. É incrível como essa história do Nosferatu original continua a gerar especulações até hoje, né? Com certeza. Mas voltando ao filme do Eggers, o que me chamou a atenção foi a relação do Orlok com a Ellen, interpretada pela Lily Rose Depp. Ela não é apenas uma vítima, ela tem uma força, Conexão. uma conexão com o Conde que é quase palpável. Exato. Ela não é uma donzela indefesa. Não, ela tem agência, ela enfrenta o Orlok de igual para igual. E essa relação, essa conexão psíquica entre eles é um dos pontos altos do filme. E tem um detalhe que eu achei fascinante. A equipe de produção consultou especialistas em folclore da Transilvânia para trazer elementos autênticos para a trama. Sério? Isso é incrível. Quer dizer que a gente precisa prestar atenção em cada detalhe pra captar todas as nuances do filme, né? Eu tenho certeza. Que mais? Eles usaram a língua dácia. Língua Tácia. Uma língua morta. Caramba. Nos diálogos do Orlok, imagina o trabalho de pesquisa que isso deu. O Eggers não brinca em serviço, né? Ele realmente mergulha de cabeça nos projetos dele. Mas me diz uma coisa. Essa fidelidade aos detalhes históricos significa que ele seguiu à risca a história original. Ou ele tomou algumas liberdades criativas. Ah, ele deu uma boa mexida na história, viu? E isso pode desagradar alguns fãs mais puristas. Por exemplo, o papel do Hutter é bem menor nessa versão. O foco é a relação entre o Orlok e a Ellen. E o Willem Dafoe como Van Helsing. Ele aparece bastante. Porque eu sou fã do Dafoe, né? Então já te adianto. Ele tem pouco tempo de tela. Ah, que pena. Mas, mesmo com pouco tempo, o Dafoe consegue roubar a cena como sempre. E a gente não pode deixar de falar da produção do filme, né? Os figurinos, os cenários. Tudo impecável. O Eggers tem cuidado com a estética que é de babá. E ele usa a linguagem cinematográfica pra te prender na cadeira, sabe? O jeito que ele enquadra os personagens, os closes nos rostos de horror, é de tirar o fôlego. Sem dúvida. Ele te coloca dentro da história. É. Te faz sentir o medo dos personagens. E o mais legal é que o filme vai direto pros cinemas, sem passar por festivais. Olha só. Estreia em dezembro nos Estados Unidos e em janeiro aqui no Brasil. Eu já tô contando os dias. E você, o que achou do filme, Alice? Ah, Cláudia, eu fiquei fascinada. É um filme que te prende do começo ao fim, te faz pensar, te deixa com os nervos à flor da pele.
E pra quem gosta de vampiros, então, é um prato cheio. Com certeza. Uma releitura moderna e usada de um clássico do terror. Vale a pena conferir, pessoal. E falando em releitura, Glauber, o que você achou das mudanças que o Eggers fez na história? Algumas são bem drásticas, né? Tipo, diminuir o papel do Hutter e dar mais destaque pra Ellen. Será que foi uma boa ideia? Olha, eu fiquei dividido no começo ao final. O Hutter era um personagem importante na história original, né? Mas pensando bem, acho que faz sentido o Eggers ter dado mais espaço pra Ellen. Afinal, ele queria explorar a relação dela com o Locke de um jeito mais profundo, mostrar a força e a complexidade da personagem. Verdade. E a Ellen do Eggers não é só uma vítima indefesa, né? Ela tem uma conexão psíquica forte com o Conde, o que deixa tudo ainda mais perturbador. A gente vê que ela luta contra essa atração, contra essa influência, e isso torna a personagem muito mais interessante. Sem dúvida. E a Lily Rose Depp consegue transmitir essa dualidade da Ellen, essa mistura de fragilidade, força de medo e fascínio. Aquela cena em que eles se encontram pela primeira vez sem nem se tocar, de arrepiar, né? A gente sente a tensão, o perigo, a atração irresistível que existe entre eles. Totalmente. E o Eggers usa a linguagem cinematográfica para intensificar essa tensão, os closes nos rostos, o silêncio da trilha sonora. Tudo contribui para criar uma atmosfera de suspense e horror psicológico. É um terror que te envolve aos poucos, te prende na tela, te faz pensar no que vai acontecer a seguir. E o que eu acho mais legal no Eggers é que ele não precisa de sangue e tripas para te dar medo. Ele usa a atmosfera, a sugestão psicológica para te deixar inquieto, apreensivo. E nesse Nosferatu ele faz isso com maestria, a fotografia, a direção de arte, o figurino. Tudo contribui para criar um clima de pesadelo, de opressão. Verdade. E a gente sente essa opressão não só nos ambientes, mas também nos personagens. O Hutter, por exemplo, mesmo com um papel menor, passa por uma transformação visível ao longo do filme. Ele começa todo confiante, mas aos poucos vai se deteriorando, sucumbindo à influência do Orlok. O Eggers consegue mostrar o impacto do vampiro, não só físico, mas também psicológico. Esse suga a energia, a vitalidade e a sanidade dos personagens. E a gente acompanha essa decadência com uma mistura de horror e fascínio. Com certeza. E essa decadência é tratada de forma brilhante pela atuação do Bill Skarsgård. Ele tá irreconhecível como Orlok, tanto fisicamente quanto na sua interpretação. A gente vê a força bruta, monstruosidade do vampiro. Mas também uma certa tristeza, uma solidão que o torna ainda mais perturbador. Verdade. E essa solidão, essa busca por conexão é um tema recorrente nos filmes de vampiros, né? O Orlok busca a Helena não só pelo sangue, mas também por uma companhia para alguém que o entenda. Exatamente. E essa necessidade de conexão torna a figura do vampiro ainda mais complexa, mais humana. De certa forma, a gente se pergunta: o que leva alguém a se tornar um monstro? O que o move, o que o atormenta? E o Eggers, com esse Nosferatu, nos leva a fazer essas reflexões. Ele não entrega tudo de mão beijada, ele nos convida a pensar, interpretar, tirar nossas próprias conclusões. E isso é o que torna o filme tão fascinante. A gente sai do cinema com a cabeça cheia de ideias, de perguntas, de interpretações. É um filme que fica com a gente, que nos assombra mesmo depois que as luzes se acendem. E por falar em assombração, você lembra daquela teoria da conspiração que dizia que o Max Schreck, o ator que interpretou Nosferatu no filme de 22, era um vampiro de verdade? É incrível como essa história continua viva até hoje, né? É mesmo? E essa história mostra como Nosferatu original já era um filme que mexia com o imaginário das pessoas, que gerava teorias e especulações. E o Eggers, com essa nova versão, consegue resgatar essa aura de mistério e de horror, mas ao mesmo tempo traz uma nova perspectiva, uma nova leitura da história. Exatamente. Ele consegue homenagear o clássico, mas ao mesmo tempo criar algo novo, original, autoral. Ele não tem medo de arriscar, de ousar, de ir além do que se espera de um filme de vampiros. E essa ousadia é o que torna o filme tão especial, tão marcante. A gente vê a paixão do Eggers pelo cinema, pelo gênero, pela história que ele quer contar. E ele nos convida a embarcar nessa jornada com ele e a mergulhar nesse universo de horror e fascínio que ele criou. Que universo, né? A fotografia, a direção de arte, a trilha sonora. Tudo contribui para criar uma experiência sensorial única. É como se a gente fosse transportado para Transilvânia, para dentro daquele castelo sombrio, para perto do Orlok. Verdade. E o Eggers usa a linguagem cinematográfica para nos envolver nessa história, para nos fazer sentir a presença do mal, a ameaça constante, os closes nos rostos, os ângulos distorcidos, as sombras que parecem se mover. Tudo contribui para criar uma atmosfera de suspense e horror psicológico. E o que eu acho mais interessante é que o Eggers não usa efeitos especiais mirabolantes, computação gráfica exagerada. Ele prefere o terror mais sutil, mais psicológico, que te pega de jeito aos poucos. Exatamente. É um terror que se constrói através da atmosfera dos silêncios, dos olhares, e isso torna tudo ainda mais assustador, porque a gente sabe que o perigo está à espreita, mas não sabe quando ou como ele vai se manifestar. E essa incerteza, essa sensação de estar sempre à beira do abismo, é o que torna o Nosferatu do Eggers tão perturbador, tão fascinante. A gente sai do cinema com a sensação de ter visto algo único e especial, que vai ficar na nossa mente por muito tempo. E essa coisa de usar a língua, dar-se uma língua morta pra dar voz ao Orlok, achei genial. Cria uma aura de mistério de algo ancestral, sabe? Como se ele fosse um ser de outro tempo, de outra realidade. Verdade. É como se o Eggers estivesse nos dizendo: olha, esse bicho antigo, é poderoso, é algo que a gente não consegue compreender totalmente. E essa aura de mistério contribui muito pro clima de horror do filme, né? A gente fica sempre na expectativa sem saber o que vai acontecer a seguir. Exatamente. E o mais legal é que o filme te deixa pensando, te faz questionar as coisas. Por exemplo, a gente pode interpretar a figura do vampiro como uma metáfora para vários males da sociedade, né? A ganância, a exploração, a busca desenfreada pelo poder. Puxa, é verdade. Nunca tinha pensado por esse lado. Acho que o Eggers, além de ser um mestre do terror, também é um cara que usa o cinema para fazer a gente refletir sobre o mundo, sobre a nossa própria natureza. Sem dúvida. E ele faz isso de forma sutil, sem ser panfletário, sabe? Ele te coloca dentro da história, te faz sentir as emoções dos personagens e te deixa tirar suas próprias conclusões. E falando em emoções, a gente não pode deixar de comentar a atuação do Willem Dafoe como Van Helsing, né? Teve pouco tempo de tela, mas como sempre rouba a cena com a sua presença, com a sua intensidade. É verdade. Pena que ele não aparece mais, né?
Mas acho que o Eggers fez uma escolha interessante ao focar mais na relação entre o Orlok e a Ellen. Afinal, é essa relação que move a história, que gera o conflito, que nos prende do começo ao fim. Com certeza. E a gente torce pra Ellen, né? A gente quer que ela escape das garras do Orlok, que ela consiga se libertar dessa atração fatal. E o final do filme, nossa, que de final. Eu não vou dar spoiler, mas é de tirar o fôlego. É de deixar a gente grudado na cadeira até o último segundo. E o mais legal é que o filme te deixa com várias perguntas na cabeça, com vontade de assistir de novo pra tentar decifrar todos os detalhes, todas as nuances da história. O Eggers é um diretor que te instiga, que te desafia, que não te entrega tudo de mão beijada. Ele te coloca pra pensar, pra sentir, pra questionar, e isso é o que torna o cinema dele tão especial, tão autoral. E tão assustador. Sério, Glauber, eu saí do cinema com medo de dormir com a luz apagada. Eu também. Mas sabe o que é mais legal? É que esse medo é gostoso, sabe? É aquele medo que te faz sentir vivo, que te tira da zona de conforto, que te faz querer mais. Concordo. É o tipo de filme que a gente comenta com os amigos, que a gente indica pra todo mundo, que a gente leva pra vida. E é isso que a gente faz aqui na Locadora do Povo, né? A gente tenta trazer filmes que provoquem, que emocionem, que façam a gente pensar e sentir. Exatamente. E o Nosferatu, do Eggers, é um desses filmes que a gente não esquece jamais. Então, pessoal, fica a dica. Corram pro cinema para assistir essa obra-prima do terror. E para quem já assistiu, conta pra gente o que achou, quais foram as suas impressões, as suas teorias. A gente adora saber a opinião de vocês. E por hoje é só, pessoal. Esperamos vocês na semana que vem para mais um Papo Cinéfilo aqui na Locadora do Povo. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Locadora do Povo. O podcast te leva para viajar no túnel do tempo do cinema. Hoje a gente vai desembarcar lá nos anos 20 para falar de um filme que, mesmo sem uma palavra, ainda causa arrepios. Nosferatu, de 1922. Ah, Nosferatu. Aquele que até o Bob Esponja já deu uma de Orlok, né? E pensar que esse filme quase virou poeira. Pois é, uma história maluca de plágio. Quase destruição. E até umas pitadas de ocultismo. Prepare-se porque hoje a gente vai mergulhar fundo nesse clássico. Pra entender, porque ele continua tão fascinante quase um século depois. Nossa, que legal! Eu lembro de ver esse filme numa noite chuvosa. As sombras daquele jeito com o Orlok. Me deu uns bons pesadelos. E quem mandou ver filme de terror antes de dormir, hein? Mas falando sério. Os Nosferatu quase não chegou até nós por causa de um rolo danado. A Prana Film, a produtora, meio que deu uma despertinha e adaptou o Drácula do Bram Stoker sem pedir licença. Mudaram os nomes, alguns detalhes, mas a história era basicamente a mesma. E o que aconteceu? A viúva do Stoker ficou furiosa, né? Furiosa é pouco. Ela processou a Prana Film e exigiu que todas as cópias do filme fossem destruídas. Sério. Imagina se todas as cópias tivessem virado fumaça. A gente teria perdido um pedaço importante da história do cinema. Ainda bem que algumas cópias escaparam da fúria da Dona Florence. Por sorte, a gente ainda pode apreciar essa obra-prima, mesmo com todas as tretas que rolaram por trás das câmeras. Mas a história da Prana Film vai além desse escândalo. Sabia que a produtora foi fundada por um grupo de ocultistas. Ocultistas? Tipo aqueles que se reúnem à meia-noite para fazer rituais? É mais ou menos por aí. Eles estavam buscando respostas em conhecimentos ancestrais. Tipo misticismo e magia. Imagina só, um bando de ocultistas produzindo um filme de terror. Aí tem coisa, hein? Será que eles tentaram colocar mensagens subliminares no filme? Influenciar as pessoas com o ocultismo através do cinema? Olha, essa é uma pergunta que intriga muita gente até hoje. Alguns estudiosos acreditam que sim. Que o Nosferatu é cheio de simbolismos ocultos. Mas para entender melhor essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer melhor o contexto da época. Tipo o que estava rolando na Alemanha depois da Primeira Guerra. Exatamente. A Alemanha estava passando por uma crise braba, sabia? A economia estava destruída, a sociedade dividida, um clima de medo e incerteza no ar. E no meio desse caos, surge o expressionismo alemão no cinema. Um movimento que usava imagens distorcidas, sombras e cenários exagerados para expressar as angústias da época. E adivinha? O Nosferatu é um dos grandes representantes desse movimento. Entendi. Então, além de ser um filme de terror, o Nosferatu também é um reflexo da época em que foi feito. Com certeza. O filme usa elementos visuais marcantes para criar uma atmosfera de pesadelo e mostrar os medos que assombravam a sociedade alemã. As ruas desertas, os ratos infestando a cidade, o próprio Conde Orlok com aquela aparência sinistra. Tudo isso contribui para criar uma sensação de opressão e desespero. Falando no Conde Orlok, a gente não pode deixar de falar da atuação do Max Schreck, né? Ele realmente criou uma figura inesquecível. Aquele jeito de se mover. Os olhos penetrantes. Arrepiante. Verdade. O Schreck se dedicou ao papel de corpo e alma, usava maquiagem pesada, próteses e até se isolou do resto do elenco durante as filmagens para criar uma aura de mistério ao redor do personagem. E essa dedicação toda resultou num dos vampiros mais icônicos do cinema. Mas me diz uma coisa, o Orlok é só um monstro sanguinário ou tem algo mais por trás daquela figura assustadora? Aí é que tá a beleza do Nosferatu. Ele não é um filme maniqueísta, sabe? O Orlok não é só um vilão de desenho animado e tem nuances, momentos de fragilidade, até uma certa tristeza no olhar. Nossa, interessante. É como se ele fosse um ser solitário. Pouco. Condenado a carregar um fardo terrível. Meio trágico, né? Exatamente. E essa complexidade do personagem é uma das coisas que tornam o Nosferatu tão especial. Mas, e aí, preparada para desvendar os mistérios por trás da produção do filme? A gente volta já para mergulhar de cabeça no lado obscuro do Nosferatu. E aí voltamos. Tô curiosa para saber mais sobre essa galera do ocultismo que produziu o Nosferatu. Pois então, prepare-se para conhecer Albin Grau. O cara aqui idealizou a Prana Film. Ele era autista, designer e completamente fascinado pelo misticismo. Estava ligado em vários grupos esotéricos da Europa e mergulhado em estudos de tradições antigas, tipo o hinduísmo. E o nome da produtora? Prana, Tem a ver com isso? tem tudo a ver. Prana é um conceito hindu que significa força vital, a energia que anima tudo que existe. E essa ideia se encaixa perfeitamente no tema do filme, né? O vampiro, mas talvez Zin.
Nosferatu. Ele basicamente rouba a força vital das suas vítimas. Nossa, faz muito sentido. E pelo visto o Grau não era só um investidor, né? Ele botou a mão na massa na produção do filme e desenhou cartazes, figurinos, cenários. Ele queria ter certeza que a visão dele, a visão de um ocultista, vai se impregnar em cada detalhe. Exatamente. Ele queria usar o cinema como um veículo para transmitir suas ideias e crenças. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Será que ele conseguiu inserir mensagens secretas? Alfaníssimas ocultas no Nosferatu. Aí a gente entra na área das teorias da conspiração, né? Meio que isso. Tem gente que jura de pé junto que o filme tá recheado de referências à astrologia, numerologia, rituais antigos. O próprio Conde Orlok. Isso é bizarro. Aqui, de Ferrat, pode ser visto como a personificação do ocultismo. Mas, isso é, pensa. O vampiro sempre foi uma figura carregada de simbolismo, né? Ele representa a imortalidade, a força do inconsciente, o medo da morte. É um prato cheio para quem curte interpretações mais profundas. Sem dúvida. E o Nosferatu, com aquela estética expressionista, amplifica ainda mais essa aura de mistério e terror. Lembra que a gente falou da atuação do Max Schreck? Aquela movimentação estranha, aqueles gestos lentos e calculados, não era só pra dar medo, era quase uma representação física desse interior, sabe? Entendi. Tipo, ele tava incorporando a energia obscura do vampiro. E tem mais, né? Aquele jeito que ele se comunica, usando símbolos astrológicos. Tá sendo comandante, estudador, tudo mais, uma coisa etênia. E não podemos esquecer do navio que traz o Orlok para Wisborg, os Demeter. O nome não foi escolhido por acaso. Demeter era a deusa grega da agricultura. Mas também estava ligada a cultos de mistério. E pra aumentar o nível de bizarrice, o Orlok chega num caixão cheio de terra sagrada, tipo, a terra que deveria purificar, trazer vida, tá transportando a morte em forma de vampiro. Que ironia, né? E essa chegada do Orlok desencadeia o caos na cidade. Uma epidemia se espalha, as pessoas entram em pânico. Parece que o Murnau Uou, diretor. tava usando o vampiro como uma metáfora para os problemas da época. Faz sentido. A Alemanha pós-guerra era um terreno fértil pra todo tipo de medo e paranoia, e o Nosferatu captura essa atmosfera de forma magistral. Com certeza. E no meio desse caos todo, a gente vê a Ellen, a esposa do Hutter, buscando uma forma de derrotar o vampiro. Ela desafia as convenções. Consulta um livro proibido e se coloca em risco para salvar a comunidade. A Ellen é tipo a heroína da história, né? Ela representa a coragem, a busca pelo conhecimento, a força da intuição. E aquela cena dela enfrentando o Orlok sozinha, oferecendo o próprio sangue pra destruí-lo. É de arrepiar. Um dos momentos mais icônicos do cinema. Mas o final do filme deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? O que acontece com a Ellen? Ela morre, vira vampira, alcança algum tipo de transcendência. O Murnau deixa essa questão em aberto, pra gente ter nossas próprias conclusões. Que mistério. E é isso que faz o Nosferatu ser tão especial, né? Ele não mastiga as respostas, nos convida a refletir, a buscar nossos próprios significados. Exatamente. O Nosferatu é muito mais do que um filme de terror. Uma obra de arte que nos provoca, nos faz pensar, nos leva a questionar nossa própria humanidade. E a gente pode passar horas aqui debatendo as teorias e interpretações, mas acho que o mais importante é que cada um tire suas próprias conclusões. O que o Nosferatu te diz, o que te assusta, o que te fascina. Perguntas que não querem calar. E pra quem ficou curioso pra desvendar os mistérios do Nosferatu. A gente ainda tem muito que explorar. Segura a onda que a gente já volta pra finalizar esse mergulho no mundo sombrio e fascinante do cinema expressionista alemão. E aí, cinéfilos de plantão? De volta pra última parte do nosso mergulho no universo do Nosferatu, já dissecamos o filme. A produção, as polêmicas e até demos uma espiadinha no mundo do ocultismo. Mas tem uma coisa que não podemos deixar de lado. O legado desse filme. Pois é, o Nosferatu não só influenciou gerações de filmes de vampiro, como também deixou sua marca na cultura pop. Quem diria que a gente encontra o Conde Orlok até no Bob Esponja? Peraí, Conde Orlok no Bob Esponja. Conta mais sobre isso. Mas é claro, tem uns episódios que fazem referência direto ao visual do Orlok, aquele jeito esquisito desse, os dentes pontudos. Teve até um episódio que o Bob Esponja se vestiu de fantasma pra uma festa de Halloween, e a fantasia dele era a cara do Nosferatu. Caramba, que doideira. Mas não é só no Bob Esponja, né? A estética gótica do filme. Aquele jogo de luz e sombra. A atmosfera de suspense. Tudo isso inspirou diretores, artistas, escritores por quase um século. Exatamente. Isso é que um filme mudo, feito lá em 1922, ainda consegue nos impactar tanto tempo depois. Qual será o segredo do Nosferatu, hein? Acho que tem a ver com os temas universais que o filme aborda, sabe? O medo do desconhecido, a luta entre o bem e o mal, a busca pela imortalidade. São questões que a gente se pergunta desde sempre. E o Nosferatu nos coloca frente a frente com esses dilemas de forma visceral. E faz isso usando a linguagem do cinema de forma poética, né? Mesmo sem diálogos. O filme consegue transmitir emoções, cria uma atmosfera única, nos transportar pra dentro daquele universo sombrio. Com certeza. O Murnau, o diretor, era um mestre em contar histórias com imagem. Ele sabia usar a luz, as sombras, os enquadramentos para criar uma sinfonia visual. E a atuação do Max Schreck, né? Ele consegue transmitir tanto com um simples olhar, um gesto sutil. É de tirar o chapéu. Ele realmente se entregou ao papel, né? Diz que ele nem saía do personagem durante as filmagens, pra manter aquela aura de mistério e terror. E o mais legal é que o Orlok não é um vilão totalmente mau, né? Ele tem seus momentos de fragilidade, de humanidade. Ele é um ser solitário, condenado a vagar pela eternidade, se alimentando da força vital dos outros pra sobreviver. É uma figura trágica que desperta em nós sentimentos contraditórios, medo, repulsa, mas também uma certa compaixão. E essa complexidade do personagem, a riqueza de detalhes, a atmosfera única do filme, tudo isso contribuiu para que o Nosferatu se tornasse um clássico atemporal. É verdade, o Nosferatu continua vivo, inspirando novas gerações de artistas e alimentando a nossa imaginação. E quem sabe, depois dessa nossa conversa, você não começa a enxergar o mundo com outros olhos. De repente, você começa a prestar mais atenção nas sombras, os detalhes que passavam despercebidos. Quem sabe até encontra um Conde Orlok espreitando da esquina. E aí, já sabe o que vai assistir hoje à noite, fica a dica. E pra você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela companhia. Valeu, galera. Até a próxima aventura na Locadora do Povo.